Olá, como vai? Bem-vindo a mais uma aula de física. E o tema da nossa aula será trabalho de uma força. Então, quando se fala trabalho de uma força, o que queremos dizer na verdade? A primeira coisa que nós temos que entender é que fisicamente o termo trabalho não tem nada a ver com isso. Essas situações que nós já sabemos, pessoas desenvolvendo uma atividade social, que nós, o termo da nossa sociedade é chamada de trabalho. Trabalho para a física tem um outro sentido. Qual é o sentido, na verdade? Bom, trabalho para a física é uma expressão física que nos permite calcular a quantidade de energia usada para deslocar um objeto. Vamos traduzir isso. Você tem um objeto em um determinado ponto e você quer deslocar esse objeto entre dois pontos, certo? Carregar ou arrastar um objeto. Para você fazer isso, você vai ter que usar energia. Tá? Você vai pegar energia do seu corpo para deslocar esse objeto. Na física, a energia que você está gastando para fazer essa função é chamada de trabalho. Então, quando falamos em trabalho na física, estamos falando da quantidade de energia que você está usando para deslocar um objeto. Esse tema é muito importante, porque no primeiro ano nós vamos estudar trabalho de uma força. Quando você vai mais para frente, no segundo ano, por exemplo, na termodinâmica, você vai estudar o trabalho de um gás, que também é um gás provocando movimento. Quando você chega no terceiro ano, por exemplo, você vai estudar o trabalho da força elétrica. Seriam as cargas elétricas ou o campo elétrico deslocando uma carga elétrica no seu interior. Então, sempre o trabalho tem a ver com deslocar objetos e a energia que você está gastando para fazer isso. Bom, o trabalho, então, depende de quais grandezas físicas. Para nós entendermos bem, nós vamos ter que novamente pensar um pouquinho. Então, veja só, temos a seguinte situação. Vamos supor que tenha uma caixa e que uma pessoa precisa deslocar essa caixa. Quando ela faz isso, o que ela está fazendo? Realizando um trabalho, certo? Mas, novamente, preciso enfatizar. O trabalho não é ele trabalhar deslocando essa caixa, mas é a energia que ele está gastando para deslocar essa caixa, ok? Então, veja só. Vamos pensar. Eu tenho uma caixa num determinado ponto. O que é necessário para deslocá-la? É necessário a ação de uma força. Tá? A pessoa precisa de fazer uma força para deslocar. Essa força terá que provocar um deslocamento. Então, se eu apliquei uma força e essa força causou um deslocamento, eu gastei energia. Tá joia? Então, veja só. Outra coisa importante. Eu posso aplicar a força assim, de forma horizontal, paralela ao movimento ou paralela ao solo. Mas também eu posso aplicar a força formando ângulos, formando um ângulo com o solo ou um ângulo com o movimento. Isso também vai interferir na ação dessa força. Então, de uma forma geral, nós podemos dizer, olha, o trabalho de uma força depende da força aplicada. Então, quanto mais força eu fizer, mais energia eu estou gastando. Mas também depende do deslocamento que eu causo no corpo. Porque quanto mais eu desloco esse corpo, quanto maior a distância eu desloquei, mais energia eu gastei. E depende também do ângulo que essa força está fazendo com a trajetória do deslocamento. Então, de uma forma geral, nós podemos ter uma fórmula para calcular o trabalho, que é essa aqui, ó. Trabalho, W, porque nós estamos usando a nomenclatura do inglês work, trabalho, é força que eu apliquei, vezes a distância, né, que é o deslocamento que foi causado, vezes o cosseno de alfa. Esse cosseno de alfa é o cosseno do ângulo entre a força e a trajetória do deslocamento. Okay? Geralmente, nós falamos que a força ela é paralela ao deslocamento. Então, o cosseno vai ser zero, você nem vai usar na fórmula. Na verdade, ele vai ser nulo, né? E não zero. Vai ser nulo porque ele vai valer 1.
tá ok? Mas fica essa dica aí. Então, ó, W é o trabalho realizado pela força, ele é medido em joule, porque na verdade você está medindo a quantidade de energia que você utilizou. F é a força medida em Newton, e o deslocamento é medido em metro. O cosseno do ângulo com força na horizontal é o cosseno de alfa, tá? Nos exercícios, quando você tiver que usar, geralmente vem dado, fala assim, cosseno do ângulo vale tanto. Ele dá para você o valor do cosseno do ângulo. Geralmente aparece isso. Vamos resolver alguns exemplos. Então veja só. Calcule o trabalho realizado por uma força de 100 newtons aplicado horizontalmente a um corpo e deslocá-lo um objeto por uma distância de 5 metros. Então, vamos lá. A força tem os dados, trabalho eu quero, a força vale 100, o deslocamento é 5. É mais ou menos a situação, olha, a força sendo aplicada, deslocando o objeto, e essa força ela é horizontal, então ela é paralela à trajetória. Então, nesse caso, nós vamos fazer a fórmula, mas como essa força é horizontal paralela, nós podemos tirar o cosseno, porque o cosseno ali, você vai estudar mais detalhadamente na matemática, você vai ver que o cosseno daquele ângulo, ele vai ser 1, na verdade. Então, ele pode ser tirado, que qualquer coisa vezes 1, ou 1 é elemento neutro da multiplicação. Então, o trabalho vai ser força vezes deslocamento. Então, nesse caso, o trabalho vai ser 100 vezes 5, e nós temos, então, um trabalho de 500 joules. Você gastou 500 joules para realizar aquela tarefa. Vamos ao nosso segundo exemplo. Sabe-se que o trabalho é realizado por uma força de 2.000 joules e que um corpo é deslocado por 20 metros devido à ação dessa força. Calcule o valor dela. Então, veja lá, temos os dados, trabalho de 2.000 joules, a distância é de 20 metros e eu quero achar o valor da força. Veja que aí não falou nada de horizontal, paralela, ao solo, a fundo, a força, não falou nada de ângulo. Quando isso não acontece, você não usa o cosseno. Simplesmente você vai tirar o cosseno, porque não falou do ângulo. Se você não tem um ângulo, está subentendendo que esse ângulo aí não está interferindo, tá? É bem usado assim na física. Então nós temos que 2.000 é igual a 20 F vezes 20. Então nós chegamos que 2.000 a força é 2.000 dividido por 20, logo a força é de 100 newtons. Bem tranquilo, tá? Tem uma novidade para nós que aparecer esse cosseno do ângulo, mas você só vai usar quando ele for dado nos exercícios. Ok? Essa é a nossa bibliografia utilizada nessa aula. Obrigado por assistir e até a próxima.